Então, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Rede de Computadores. Essa semana a gente está inicializando a 5ª semana da nossa disciplina e a gente vai trabalhar o projeto lógico e o projeto físico de uma rede de computadores. Inicialmente, essa parte 1 da minha videoaula, nós vamos trabalhar especificamente o projeto lógico de uma rede, tá? Então, como eu já falei, nós introduziremos nosso assunto falando do projeto lógico, que seria esse projeto lógico, e que é um projeto físico de uma rede de computadores, tá ok? Então, ó, as empresas, elas estão cada vez mais dependendo da rede de computadores, para reduzir o tempo de desenvolvimento e colocação no mercado de produtos, empregados precisam de acesso imediato a mais informações. Para vender e distribuir produtos em escala mundial, empresas montam corporações virtuais. Para melhorar a comunicação, novas aplicações surgiram, o e-comércio, a videoconferência e a telefonia na internet. Então, tudo isso aí tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento e a ampliação das redes de computadores no mundo, principalmente no mercado. Tá ok? Então, para a gente poder inicializar uma rede de computador numa empresa, a gente precisa de uma metodologia, né? O projeto final ele não tem a mínima chance de satisfazer os requisitos do cliente. A metodologia é estruturada no sentido de incluir o projeto lógico antes de abordar o projeto físico, a abordar os requisitos antes de tudo. Então, estou querendo dizer o seguinte, que se nós vamos implantar uma rede de computadores numa empresa, a gente precisa fazer o quê? Projetar esse projeto, ou seja, você não pode chegar e implantar uma rede do nada, colocando cabo, colocando computador, instalando Wi-Fi, instalando os computadores, colocando em rede. Então é preciso que a gente faça o quê? Um projeto. A gente precisa saber o que é que essa empresa realmente precisa de rede. Se a empresa ela vai precisar de uma rede pequena, de uma rede ampla, vai precisar de internet, quantos computadores. Então isso é fazer o projeto lógico. Antes da gente pegar e comprar as máquinas, o equipamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai modelar essa rede de computadores através de quê? Através de um projeto lógico. Então o ciclo da rede ela contém esses itens. Primeiro, a gente vai analisar os requisitos, vai verificar o que é que eu preciso. Isso eu estou falando para uma empresa, mas eu estou falando também, por exemplo, para uma rede que você vai implantar doméstica na sua casa. Por exemplo, se sua casa tem 5 moradores e cada pessoa quer um ponto numa rede, então já você já tem que projetar essa rede para aquelas 5 pessoas que vai estar utilizando, tá? Se você quer colocar tantas impressoras, tantos computadores, você precisa também fazer essa modelagem. Segundo passo, desenvolver o projeto lógico, é justamente o que a gente vai aprender agora. Depois que a gente fizer o projeto lógico, aí sim a gente vai para o projeto físico, quer dizer quantos computadores, quais são os equipamentos, quais são os meios de transmissão, tá? Depois que a gente desenvolver o projeto físico, a gente vai testar e otimizar esse projeto, quer dizer, a gente vai testar e vai verificar se ele realmente está realmente o que a gente queria. Depois vai implantar a rede e depois memorizar e otimizar o desempenho dessa rede. Em relação à análise de requisito, né, que ela é feita durante a elaboração do ciclo do projeto lógico de uma rede, a gente tem que verificar o seguinte: você tem que conseguir, lá na empresa, ou na casa, ou local onde você vai instalar essa rede, a maior quantidade de informações para você poder implantar a sua rede de modo correto. Por exemplo, se você for uma empresa e lá você descobriu que você tem que implantar a sua rede, essa rede vai ser uma rede pequena, você vai precisar no máximo de 10 computadores. Então, aquela pessoa que vai lhe dar informações sobre a rede, ela tem que tentar passar as maiores informações possíveis para que você faça a sua rede de forma correta. Porque se você trouxer as informações erradas, né? Por exemplo, a pessoa disse que só precisaria de 3 computadores. Aí você vai instalar a empresa, a sua rede com 3 computadores, quando na verdade ela precisar de 10. Então você não trouxe a informação correta. Essa informação ela faz parte da análise de requisito. Por exemplo, ó, aqui a gente tem um desenho bem interessante que ele mostra os passos em relação a essas informações na análise de requisito. Ó, na verdade, essa primeira informação é o que o cliente explicou. Ele disse que precisava de um balanço com 3 níveis, né? Esse aqui é como o líder do projeto entendeu. Aqui a pessoa tem que tentar entender o que é, abstrair a informação que a pessoa está enviando, ela já entendeu diferente. Aqui é como o analista e o projetista entendeu. Aqui é como o programador construiu. Nesse caso aqui, em caso de programador, vai ser o responsável pela rede, né? É que como o consultor de negócio descreveu, né? Na verdade ele queria aqui um sofá. Como o projeto foi documentado.
Quer dizer que muitas vezes a pessoa faz o projeto e não deixa nenhum documento explicando como foi feito aquele projeto. Aqui as funcionalidades que foram instaladas, ó, como é que ficou a rede sem nada, como o cliente foi cobrado, cobra um valor exorbitante às vezes, né? Como foi mantido, quer dizer, depois a rede ela não tem uma manutenção e como o cliente realmente queria, né? Era uma coisa bem simples que ele queria. Então, atenção, como o analista projetou, como o programador construiu. Na verdade, a gente está falando de um administrador de rede, né? Na verdade. Então, é como o administrador construiu, né? A pessoa lá, o técnico que implantou, como foi que ele fez a rede, né? Porque essa análise de requisito é onde você vai conseguir a maior quantidade de informações para poder fazer sua rede de forma correta. Então, ó, o projeto de rede são complexos é uma arte. Requer a combinação de compreensão dos requisitos, como eu falei, entendimento do problema é 80% da solução, compreensão das tecnologias disponíveis. Então, quando o administrador de rede vai implantar essa rede, ele precisa conhecer, né, o que é que ele precisa. 80% da informação está na análise de requisito. Ou seja, se ele sabe tudo o que ele precisa sobre aquela rede, para ele implantar, é o mais simples, né? Ele precisa conhecer as tecnologias disponíveis, então vocês que têm interesse em trabalhar em rede de computadores, vocês têm que saber quais são os computadores, os melhores computadores para colocar em rede, né, o hardware, quais são os software, tá certo? Então vocês têm que conhecer se existem sistemas operacionais para rede, quais são os melhores do mercado, entendeu? Então você precisa ter todas essas informações a respeito de rede, ó. Experiência no efetivo do uso das tecnologias para resolver sem problemas. Se não se souber o que se quer, nenhum processo chegará a uma solução adequada às necessidades colocadas. Então, se você não sabe que rede você quer implantar, então sua rede não vai funcionar corretamente, porque você precisa o quê? Primeiro saber os requisitos e depois conhecer as tecnologias para implantar a rede, tá? Então, ó, é preciso ter bem claro os conceitos de usuário, aplicação e sistema. Quer dizer, você precisa saber quem são os usuários que vão utilizar a rede, quais são as aplicações que vão rodar nessa rede, além de ter que implantar parte do hardware, você também tem conhecimento do software, né? Saber quais são os programas que a pessoa vai utilizar. Por exemplo, você implantou a rede e aí não tem o programa que as pessoas precisam, então também a rede não está funcionando. Ou seja, esses sistemas, né? A análise das demandas de rede é um equilíbrio entre funcionalidade e limitação, e como, por exemplo, o custo. Então também não adianta você pegar e a pessoa é uma empresa pequena, onde ele tem somente um valor X para implantar a rede. Aí ele dá um valor, por exemplo, ele quer implantar uma rede e falou para você, ó, a rede eu tenho no máximo R$8.000. Então esses R$8.000 você vai ter que encaixar o hardware, o software, os cabos, se precisar de switch, de roteador. Então nesse valor desse orçamento dele você vai ter que pensar, saber quais são as informações que ele precisa e tentar implantar uma rede com esse valor, porque você não pode passar desse valor, tá ok? Eu preciso conhecer o cliente, ou seja, saber a divisão departamental, linhas de negócios, fornecedores, parcerias, escritórios locais e remotos, entender qual é a meta do projeto de rede, porque o cliente está embarcando no projeto desenvolvido de rede, para que será usada essa rede, de que maneira o cliente terá mais sucesso com esse novo empreendimento, compreender bem o que é sucesso para o seu cliente, a expansão do negócio, aumento de produtividade, novas filiais, entender que as metas do projeto técnico são normalmente diferentes das metas de negócio. Então você precisa conhecer a empresa como um todo, saber para que você está colocando essa rede, se essa rede já tem a possibilidade de no futuro ser ampliada, ou se é um negócio pequeno, ou se é um negócio grande. Mas também o cliente também pode ser sua própria casa, né? Você pode estar colocando uma rede dentro da sua casa. Então existe a possibilidade de você colocar uma rede, quantos pontos de rede, se dá certo um Wi-Fi, uma rede cabeada, se essa rede vai ampliar. Então o cliente vai se adequar, você tem que se adequar a informações que você tem, que é esse cliente que você está implantando na rede, tá ok? Precisa pesquisar o negócio do cliente, né? Em qual mercado se encontra, quais são os fornecedores. Isso aqui a gente está falando mais a nível de empresa, né? Em relação à implantação de uma rede de uma empresa. Quais são os serviços, quais são os concorrentes, qual a estrutura organizacional da empresa, a identificação do escopo, projeto da rede, somente o segmento, se você vai instalar as LANs, se vai ter acesso remoto ou se vai ser one-on-one.
Você precisa saber disso também, porque aí dependendo disso, você vai saber quais são os equipamentos que você vai utilizar. Vocês estão lembrados? Quando é que a gente usa uma LAN, quando é que a gente usa uma WAN, tem que relembrar esses conceitos, pessoal. Identificação dos aplicativos de rede do cliente, classificar em grau de importância, os tipos de tráfego gerado, quais são os aplicativos que ele vai precisar utilizar dentro da rede, se é controle de venda, se é compartilhamento de arquivo. Então, tudo isso você precisa saber. Por exemplo, a empresa ela já tem um sistema que ela já utiliza. Todo mundo já utiliza esse sistema, que é um controle de venda. Então, todas as pessoas podem ter acesso a esse controle de venda na rede. Então, isso você precisa saber, tá ok? Lembrando que esse projeto lógico, você vai fazer esse projeto, depois você vai desenhar esse projeto e vai mostrar, no caso, se for uma rede doméstica, na sua própria casa, você vai verificar se isso realmente é o que conta, né? Realmente o que você vai fazer. Se for em caso de uma empresa grande, né, que você está implantando uma rede, você vai fazer o desenho e mostrar para o gerente, o administrador dessa rede, como foi que ficou a sua rede, no papel ainda, né? O desenho lógico, o projeto lógico. Depois é que a gente faz a implantação do projeto físico. Então, definir os requisitos, a gente já falou, né? Quem está envolvido, quem é o cliente, quem é o usuário que vai usar essa rede, quem é o projetista, no caso seria a pessoa que está fazendo o projeto lógico da rede e a implementação. Quer dizer, você vai fazer o projeto lógico e você também vai implementar essa rede. Rede, uma vez em operação, quem irá operar essa rede, né? Quem vai ficar responsável depois por gerenciar essa rede? Tem uma pessoa lá na empresa que é responsável somente para ficar tomando de conta da rede, quer dizer, deu um problema na rede, um computador perdeu o número do IP, quem é que vai fazer isso aí? Você precisa saber quem vai ficar a pessoa responsável por isso, ó. O cliente deve deixar claro as suas demandas, a gente já falou, deve deixar claro quanto ele pode gastar, os custos dessa rede, tá certo? Porque não adianta você vai numa empresa e você vai instalar uma rede para funcionar numa LAN house. Lá só tem 8 computadores mais o servidor, que é o computador principal, né, que vai servir para gerenciar a rede. E a pessoa só tem... Chegar lá, você faz uma rede com 30 computadores, bota o computador, os mais caros, os equipamentos mais caros de meio de transmissão, botou com fibra ótica. Se a pessoa só tem um orçamento de R$10.000, então você tem que trabalhar também com custo, tá, gente? Se preocupar também com o valor que você pode gastar para implantar essa rede. Então, o projetista traz as demandas no projeto. E o implementador monta a solução a partir do projeto feito. Depois testa e verifica se atende realmente às demandas colocadas. Nesse caso aqui, o projetista e quem implementa, muitas vezes é a própria pessoa que faz o projeto lógico, é quem implementa o projeto físico, tá ok? É preciso você trabalhar com a metodologia necessária, né? Ela deve ser estruturada no sentido de incluir o projeto lógico da rede antes de abordar o projeto físico. Deve ser aqui, pessoal, um dos pontos mais importantes que você tem que saber. A gente tem que fazer o projeto lógico, né? O desenho, a modelagem da rede, antes da gente implantar. Por quê? A gente deve abordar os requisitos antes de tudo. E antes de tudo, a gente tem que fazer análise de requisitos, saber o que essa rede precisa. Então, a sequência é identificação das necessidades e objetivos, ou seja, fazer análise de requisito. Segundo, fazer o projeto lógico. Terceiro, fazer o projeto físico. Pessoal, alguém está conseguindo perceber qual a importância do projeto lógico? Qual a importância da análise de requisito antes de fazer o projeto físico? O projeto físico já é a implementação da rede, é você pegar os computadores e começar a montar essa rede. Então, ó, a análise de requisito é importante, a identificação das necessidades e objetivos, que é a mesma coisa. É importante por quê? Porque nela você vai trazer todas as informações necessárias para você implantar a rede. Nela você vai saber qual é o custo que a pessoa, o empresário ou quem está implantando a rede tem para poder gastar para a implantação dessa rede. O projeto lógico é onde você vai fazer o desenho dessa rede, o design, né? Vai projetar, ó, são tantos computadores, aqui está o preço dos computadores, tudo isso aqui eu vou colocar. E o físico é você já pegar o que você colocou e implantar. Quer dizer, é mais fácil você mexer no projeto lógico, né? Num desenho, tira um computador daqui, eu coloco um computador naquele outro setor, do que você já pegar, instalar e ficar mudando o computador que já está lá fisicamente implantado, tá certo, pessoal? Então, quando você for... Agora vamos pensar mais em relação à rede. Você já tem as análises de requisitos, já sabe todas as informações, então vamos pensar agora na rede. Por que e para que uma nova rede? Como esta rede irá ajudar em termos de negócio? Então é o seguinte, às vezes você vai num local,
para trabalhar na administração de rede, só que a empresa ela já tem uma rede existente. Então, o que você vai fazer? Precisa de uma nova rede, acabar com a rede que tem lá, jogar os equipamentos fora? Não precisa, pessoal. Às vezes é só expansão. Então, já existe uma rede atual, então vamos melhorar essa rede. Mas no caso onde não existe nada de rede, aí sim você vai implantar uma nova rede. Então, essa rede, o que ela vai trazer para a empresa? Ela vai aumentar o faturamento, vai diminuir os custos, vai trazer, modernizar tecnologias obsoletas, porque às vezes os computadores lá estão muito lentos, a rede é muito lenta, então vamos dizer assim, compensa a gente trocar esses computadores na rede, né? Então tudo isso aí a pessoa que está fazendo projeto lógico tem que saber, né? É preciso melhorar a segurança e a confiabilidade das aplicações, quer dizer, essas aplicações que você está usando são softwares, eles são confiáveis, né? Melhorar a comunicação corporativa, quer dizer que se a empresa está conseguindo se comunicar, todo mundo está se conseguindo comunicar plenamente através da rede que já existe lá. Diminuir o time to market, ou seja, diminuir o acesso ao mercado e oferecer novos serviços, então isso é importante. A construção de novas parcerias. Se eu estou querendo expandir a operação do negócio, quer dizer, se minha empresa agora vai ser uma empresa que vai trabalhar a nível global, né? Vai trabalhar com empresas também de fora do país. Então, tudo isso você tem que ver para objetivar a sua rede, para poder implantar essa rede, né? Quais são os critérios de sucesso? Qual é a demanda da área? Se você está trabalhando com gerência, com operação, com usuários. O escopo da nossa rede. Essa rede, ela é nova ou é expansão? Então, essa rede que você está fazendo, você está implantando uma nova rede, como eu já falei, ou você está expandindo uma rede que já tem? Tipo, é apenas uma parte, um novo segmento, quer dizer, você vai implantar apenas um setor de uma rede, né? Ou é uma LAN, né? Você vai implantar uma LAN em todo o escritório, ou um prédio, ou uma LAN em todo um prédio, ou se você está implantando uma rede num campus da universidade, ou se você vai ter acesso remoto nessa rede, né? Até onde vai o seu acesso remoto, seu Wi-Fi. Se você está implantando uma LAN, uma WAN, se essa WAN vai funcionar a nível corporativo. Então, se for uma WAN, você vai precisar instalar a rede nesse local ou em outros prédios, né? Então, tudo isso você precisa saber. Quer dizer, você precisa fazer o levantamento das aplicações atuais e aplicações futuras. Você também tem que pensar, quem está fazendo o projeto lógico, se essa empresa existe dessa forma e daqui para frente, como é que vai se funcionar essa rede, se ela tem a possibilidade de ampliar ou se ela vai ficar nesse tamanho para sempre, né? Você precisa ver quais são os dados que vão trafegar nessa rede, ele fala aqui de vazão, e os requisitos especiais de segurança, disponibilidade e criticalidade. Então, você precisa estar preparado para receber as críticas também em relação à rede que você está montando, tá ok, pessoal? Então, a gente vai falar aqui mais um pouquinho, rapidamente, daqueles requisitos, né, que são as informações iniciais para a gente poder implantar a rede. Então, a partir do modelo de componente do sistema genérico, nós podemos chegar a diferentes óticas. Então, você precisa saber quem são os requisitos, quem são os usuários, o que é que eles precisam nessa rede, quais são as aplicações que você vai ter que implantar nessa rede, quer dizer, quais são os softwares, quais são os requisitos de host, quais são os computadores que você pode implantar nessa rede e quais são os requisitos de rede, quais são os meios de transmissão, quais são os equipamentos que você vai instalar, se é switch, se é roteador, tudo isso você precisa se preocupar. Então, pessoal, a gente pode separar esses requisitos em requisito de usuário, requisito de aplicação, requisito de host e requisito de rede. Cada um dentro da sua área, trazendo os requisitos importantes para cada um desses itens. Usuário, aplicação, host, que são os computadores ou as estações de trabalho, e os requisitos de rede, tá ok? Aí, a gente já tendo esse gama de informações, a gente vai fazer o quê? O projeto e análise, design, né? Ou seja, vai fazer o desenho da rede. Ó. Se eu já tenho a análise de requisito, eu já tenho a caracterização e análise de fluxo de tráfego. Quer dizer, eu já sei aonde a minha informação vai, o que vai rodar nessas informações, para onde ela vai andar, vai trafegar, né? Eu vou fazer o design lógico, depois eu vou fazer o design físico, que já é a implantação em si, do que eu já fiz no desenho lógico, né? E fazer o endereçamento e roteamento dos meus dados que vão estar rodando, né? E vão estar trafegando nessa rede, tá ok? Então, a gente chega a um conceito geral, que é o quê? Projetando uma topologia lógica antes de uma implementação física. Pode-se aumentar a probabilidade de satisfazer as metas de facilidade de escalonamento, adaptabilidade e desempenho de um cliente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é importante a gente fazer esse desenho, essa topologia, essa apresentação lógica. Por quê? Porque
Dessa forma, você consegue chegar a um resultado que o seu cliente, ou que a pessoa que você vai implantar, ou você mesmo está implantando sua rede na sua casa, você vai dizer, ah, não, essa rede aqui tá boa, tá satisfazendo o que eu quero, né? Por quê? Porque eu já estou mostrando para você aqui como é que vai ficar a rede. Ó, a rede vai ficar dessa forma. A pessoa pode pegar e não dizer, não, eu não quero desse jeito, tente fazer assim, porque ainda está no papel, pessoal. Muito mais difícil você pegar e já chegar colocando cabo, colocando computador no setor, colocando um tipo de computador, porque aí é mais difícil de você mudar. Então a ideia é que a topologia lógica, o desenho lógico, o design, o projeto lógico seja implantado antes da seja colocado antes de você fazer a implementação física, tá ok? Se determinar qual é a topologia a ser empregado, né? Plano, hierárquica e análise de redundância, os caminhos e os serviços de backup que a gente vai instalar ainda nesse projeto lógico. A topologia é um mapa da interrede que indica os segmentos da rede, os pontos de interconexão e as comunidades de usuário. O propósito é mostrar a geometria da rede, não a geometria física ou implementação da mesma. É análogo a um projeto arquitetônico. Mostra a localização e a dimensão das salas, mas não os materiais usados na construção da mesma. O modelo a ser utilizado é o modelo hierárquico. Então, a topologia é aquele desenho que a gente pode fazer do que seja a rede de computadores, né? Mostrando a localização das salas, né? Mostrando o desenho, mas se importando mais de que forma vai ser instalada essa rede, tá ok? A gente vai trabalhar com o modelo hierárquico. Aqui a gente tem um exemplo de um projeto hierárquico de uma rede. Antigamente usavam uma rede com estrutura chamada colapso backbone. O backbone a gente chama de uma espinha dorsal. Na internet ela significa um meio de transferência de dados em alta velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros. Então aqui, quando a gente está trabalhando com rede, a gente pode entender que é onde faz o tráfego da maior quantidade de informação numa rede. Então toda a fiação vai das pontes para um lugar central. Aqui a gente tem um modelo hierárquico de uma rede, ó. Tá certo? Tudo vem para cá, para o backbone. Vários usuários estão conectados em um mesmo meio compartilhado através de um elemento concentrador. Um único switch ou roteador central tem a conexão de todas as áreas. O backbone está dentro desse concentrador. Então, o backbone, ou seja, a gama de informações que vai passar está aqui nesse backbone, que vai ser um switch ou um roteador. Então, antigamente, o projeto hierárquico de uma rede era feito dessa forma, né? Atualmente mudou, né? Utiliza com mais frequência a rede hierárquica, mas não naquela forma desse novo modelo, que é o modelo hierárquico. Ele ajuda a desenvolver uma rede em pedaços. Cada foco é um objetivo diferente. É um modelo mais escalonável para grandes redes corporativas, onde cada camada tem um papel específico. Então aqui a gente vai trabalhar com camadas, não vai se concentrar em um único concentrador, um único switch, porque a gente sabe que utilizando aquele modelo, se aquele equipamento por acaso der problema, a rede toda cai. E aqui não, né? A gente tem camadas que param de funcionar, ou segmentos da rede que param de funcionar, o que não faz com que a rede toda pare, ela continua funcionando. Então a primeira camada a gente chama de camada core, né? É uma modificação da nossa topologia hierárquica. Aqui vai conter os roteadores e switches de alto desempenho e disponibilidade, prover transporte rápido entre os sites. Por exemplo, no site aqui onde vai estar todos os roteadores, né, de cada segmento da rede. A camada de distribuição aqui, ó, o backbone do campus, a gente chamou de backbones onde tem a concentração de informação maior. São roteadores e switches que conectam a camada core a uma camada de acesso, conecta as folhas ao core e implementa políticas de segurança, políticas de roteamento, políticas de agregação de tráfego e a camada de acesso, né, que é onde os usuários vão acessar. Conecta usuários com switch, hubs e switches. É uma LAN provê o acesso aos usuários final. É aquele acesso que a gente tem da rede. Por exemplo, você está em qualquer local, por exemplo, e você vai entrar numa rede. Quando você pega um computador, aí você coloca o teu login e a senha. Então, aquilo ali é a camada de acesso. Na verdade, você está acessando informações que está lá na camada core, né? Que ele permite que o seu acesso esteja registrado lá, mas aí ele vai passar o quê? Primeiro para a camada de acesso, depois vai para a camada de distribuição e depois para a camada core, tá ok? Então aqui é um modelo diferenciado, atualizado no nosso projeto hierárquico. Vamos ver aqui, ó, inicialmente era dessa forma, né, pessoal? Ó, centrado em um único concentrador, né? Por isso que ele é chamado de colapso. Depois ele passou dessa forma, onde os concentradores, né, os switches, eles estão já distribuídos nas camadas. Por exemplo, se essa parte aqui dessa rede aqui parar de funcionar, não vai impedir esse outro lado aqui de continuar funcionando e a rede continuar funcionando plenamente. Aqui não,
colapso backbone no projeto hierárquico dessa forma, se esse concentrador parar de funcionar, a rede toda cai, tá ok? Então, outro ponto importante em relação ao projeto lógico é a questão de segurança, né? É um assunto maior que deve ser analisado com maior profundidade. Não é questão puramente operacional, deve ser previsto no projeto da rede. Alguns passos necessários: identificar os recursos, analisar os riscos, elaborar plano e político de segurança, procedimentos, estratégia de implantação, onde instalar os equipamentos e manter a situação, auditorias de vez em quando. Então é importante, pessoal, por exemplo, se você não der treinamento para o pessoal aprender a usar a rede e usar a rede de forma segura, a sua rede ela vai estar insegura. Por quê? Porque o usuário é a pessoa que pode abrir as maiores brechas que existem na questão de segurança. Por exemplo, se você tem um funcionário na sua empresa que vive acessando site de pornografia, vive acessando site de fotos, né, de sites ilegais. Então isso aí, aquele funcionário, o que ele vai fazer? Ele pode estar contaminando toda a sua rede, acessando aquilo, porque pode entrar um vírus na sua rede e contaminar. Então é importante que não seja permitido um certo site não possa ser acessado na rede. Isso aí está na questão de segurança. Ou as pessoas não possam estar acessando esse tipo de rede, funcionários, né? Então isso aí também é importante na questão de segurança. Está definida a política e de vez em quando fazer auditorias, tá? Tá todo tempo analisando como é que está funcionando a sua rede em relação à segurança, porque uma rede segura é uma rede que não presta, tá, pessoal? Vamos dizer assim, é uma rede que não funciona. O gerenciamento da rede é importante que tenha uma pessoa responsável por estar gerenciando aquela rede, né? Tá dando manutenção depois que a rede foi implantada. E posteriormente, alguém que precisa estar cuidando dessa rede. Então, precisa o quê? De ferramentas adequadas de gerenciamento que permite o gerenciamento. Então, isso tudo, você tem que prever isso tudo no projeto lógico, antes de estar implementado. Precisa de um sistema de gerenciamento ideal que deve realizar as funções de gerenciamento de acordo com os requisitos levantados e limitações do custo. As funções comuns tem que ter uma pessoa responsável pela configuração, por trabalhar as falhas, os problemas, se a rede está lenta ou não, que é a performance, a contabilização, a segurança, que eu já falei, serviço de distribuição, se a rede vai poder fazer backup, se a sua rede vai atualizar os antivírus, vai precisar reiniciar de vez em quando, né? Então, muitas ferramentas existentes, né, que fazem a especificação indevida, causa gasto desnecessário e gerenciamento ineficiente. Então, não existe regra geral para definir a arquitetura de gerenciamento. Então, tem que ter o ideal, que tenha uma pessoa realmente que fique responsável por estar dando manutenção, tanto física, né, em questão de cabeamento, né, fazer o cabeamento, e também na questão lógica, né, do software, tá atualizando esse software que funciona na rede. Então, o gerenciamento de rede também faz parte do projeto lógico de uma rede de computadores e tem que ser definido desde o início. Os testes, depois que a sua rede estiver implantada, lógico, você precisa também definir o que? Um plano de teste, né? Testar a rede com os usuários, testar a rede direto para você saber se está acontecendo algum erro. Então você precisa bolar um plano de teste, quais são os objetivos desse teste, os critérios de aceitação, o tipo de teste, os equipamentos que vão ser testados, o software, o hardware precisa ser testado, os cabos, tá? Equipamentos e outros recursos necessários, o roteiro dos testes, o cronograma dos testes, né? Você só pode entregar o projeto lógico depois que você já tiver também esse plano de teste também já definido. Cliente testador deve acordar sobre o significado dos critérios. Os critérios também podem se basear em referências da rede anteriormente à operação. Medir o tempo de resposta de aplicação durante o horário de pico deve ser menor em quantos segundos. Então, os testes também devem ser definidos desde o projeto lógico. Professor, mas o que tem a ver teste com o projeto lógico? O projeto lógico, ele define vamos dizer assim, o plano de ação que vai ser seguido quando a sua rede começar a ser implantada. Então, se você não tem um plano de ação em relação aos testes, a sua rede vai ficar sem teste, que você não pode estar. Instalou e agora você vai testar de que forma? Você já sabe, porque você já tem um plano de teste já elaborado, tá ok? E aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de um projeto lógico, né, de uma rede de computadores. A gente tem aqui onde você vai poder estar instalando. Aqui a gente já falou que o modelo, né, ele é bem parecido com o projeto arquitetônico, só que a gente precisa saber o que só em relação à rede, né? Opa, desculpa, vamos voltar aqui. Aqui tem um layout de distribuição entre os nós dois andares, né? E aqui ele vai dizer onde é que vai ficar os computadores, quantos computadores, e aqui também a gente tem também um projeto das salas, onde a gente também pode estar colocando
dizendo, definindo quantos computadores, onde é que vai ficar o servidor, se vai ter impressora, tá certo? Dentro desse desenho, tá? Então, na próxima videoaula, a gente vai tratar em relação ao projeto físico de uma rede de computadores, tá ok?